garganta, né? Ali a gente tem a imagem, né, Claudiane? Isso, para explicar melhor, eu trouxe essa imagem, porque como elas são uns espaços, umas cavidades ocas dentro do crânio, nessa parte óssea. A parte óssea está meio amarelinha, aí nós temos ali, com o número 1, verdinho ali, o seio frontal. Aí, menorzinhos entre os olhos ali, nós temos os seios etimoidais. O número 3 é o esfenoide, que está lá, mais para o centro da cabeça. E o mais comum de afetar, de ter a sinusites, é esse maxilar, que está nessa maçãzinha aqui do rosto, tá? Então, essa parte amarelinha é o crânio, é a parte óssea, onde estão as cavidades ocas, né? Esse espaço aí. E aí, em cinza, mostra o que é, o que a gente vê, né? Nossa face, né? Pra gente localizar bem aonde que é, porque a localização dele é muito importante. Daí é que vem os sintomas, daí que vem as complicações, daí que vem tudo que a gente precisa saber. Claudiane, é nesses pontos, então, que a sinusite, geralmente elas atacam? São nesses 3 pontos aí? Nos 4, pode ser. 4 pontos. Isso, são 4 os mais comuns, né? O mais comum sempre é o maxilar, essa região do etimoide. Depende muito, né? Como tem tipos diferentes, também acontece em lugares diferentes. E quais que são as causas, geralmente, doutora? Porque a gente sabe quem tem sofre, né? Eu não tenho, mas muitos amigos têm, eles reclamam bastante que a claridade incomoda, tudo incomoda ali também. É verdade, né? Os sintomas... Somente nas crises ali, né? Exatamente, os sintomas são bem ruins, atrapalha muito a qualidade de vida da pessoa, né? E assim, a causa principal é algo que atrapalha o funcionamento normal desse seio da face. Então, esse seio da face, ele tem uma pele por dentro, que a gente chama de mucosa, né? Essa pele, ela produz secreção, que ajuda a umidificar o ar que está ali dentro, né? E quando você tem alguma coisa que atrapalha a drenagem natural dessa secreção, ela acumula. Quando ela acumula, dá problema. Né? Tudo que fica muito acumulado, parado, vai estragar, vai dar problema e vem a doença. Pode ser só inflamação, quando incha muito, ou pode ser até uma infecção, que aí tem um acúmulo de secreção purulenta mesmo. Então, é tudo por culpa desses canaizinhos, né? Como eles são espaços ali abertos, ele tem um canal que drena pro nariz, todos eles drenam para dentro do nariz. Se esse canalzinho estiver tampado, vai ter a sinusite. Aí é que vem o problema. A gente até tem uma imagem ali de um raio-x, né? Mas assim, doutora, sobre os fatores de risco, quais que eles são? Olha, a gente tem ali... É uma tomografia, na verdade. É uma tomografia. É uma tomografia. Pra gente, que é otorrino, a tomografia ajuda muito mais. Porque assim, a gente, na verdade, até evita de pedir muito raio-x, porque quando o principal modo de diagnosticar é no consultório. A gente conversa com o paciente, vai contar aquela historinha, a gente já falando... Tudo que está acontecendo. Exatamente. Aí depois a gente vai examinar, no próprio exame a gente já sabe que, isso é sinusite. Na maioria das vezes a gente precisa de um exame complementar, mas às vezes a gente precisa. Então a gente pode, raio-x, o otorrino geralmente não pede, porque a gente tem uma forma mais fácil de ver ali dentro os ósseos, aquele buraquinho onde sai a secreção. A gente passa um fibro, né, um fibroscópio, uma câmera. Então, a gente consegue ver ali, está saindo a secreção, a gente consegue ver o ósseo. Quando a gente está pensando em alguma complicação, quando a gente está pensando em alguma coisa que a gente não está entendendo bem o que está acontecendo, a evolução não está indo bem, está acontecendo alguma coisa diferente do normal, que a gente esperava. Aí a gente pede a tomografia, essa é uma tomografia, porque ela é até mais fácil de ver do que um raio-x. O raio-x não é tão bom. Dá pra ver ali o desenho certinho ali das narinas. Exatamente, olha lá que legal. E assim, se você vê, a coisa mais fácil que a gente vê primeiro são os olhos, né? Porque ali o globo ocular é maior ali. Então, se você vê, abaixo dele já está o seio maxilar. De um dos lados, você vê que está só inchado aquela pele que eu te falei, a mucosa ali, né? Então, aquele espessamento ali causa todos os sintomas. E do lado de lá, ele está completamente velado, que a gente chama... Então, esse é um paciente que tem sinusite. Exatamente. E dá de um lado só, doutora Lília, é dos dois lados? Então, ali eu peguei um que está completamente tomado de um lado e está só com edema do outro. Mas pode acontecer em todos os seios da face. Pode acontecer só em um. E assim, os fatores de risco sobre a sinusite, doutora? As causas mais comuns, né? Então, se a gente tira as causas, obviamente vai diminuir a chance de ter uma sinusite, né? Então, qualquer coisa que tranque, por exemplo, uma sinusite, uma rinite, né? Que a gente chama muito, o otorrino chama muito de rinocinusite, porque é uma consequência. Sabe que a sinusite sozinha, assim, pura, ela dificilmente acontece, ela não é uma doença, ela é uma consequência. Então, de uma gripe, de uma rinite ou de alguma deformidade ali que você tenha dentro do seu nariz que atrapalha a drenagem. Atrapalhou a drenagem,
aparece Pode a ser sinusite. alérgico também? Exatamente. A rinite alérgica, existem dois, os mais comuns são a rinite alérgica e a não alérgica. Quando ela incha, você vai ver ali na tomografia, você tem, no desenho também aparece, né? Você tem aquelas voltinhas ali dentro do nariz, elas parecem umas conchinhas. Aquilo ali é um filtro, tá? Ele é feito para limpar o ar, ele tira a sujeira, ele aquece, ele umidifica. Quando você tem rinite, aquilo também inflama, né? Como acontece por dentro dos seios da face. Quando ele inflama, ele incha. Inchou tanto, né? Uma rinite, por exemplo, você entrou em contato com uma poeira, esse clima maravilhoso que nós temos, que da rinite muda toda hora. Muda toda hora. Acontece de inchar. Quando ele incha, ele atrapalha essa drenagem natural, acumula e daí vem. Então, o jeito mais fácil da gente prevenir é cuidar dessas doenças que podem virar sinusite. Então, quando você está gripado, você tem que fazer uma limpeza com soro fisiológico, é muito importante fazer com bastante frequência, com bastante volume. Isso é muito importante. Beber bastante água para fluidificar essa secreção, ela ser eliminada mais facilmente. E aí, a rinite, você tem como controlar, você tem que procurar um médico. E isso é bem importante, porque todo mundo acha que o tratamento é igual para todo mundo. Não, existem tipos diferentes de sinusite, tipos diferentes de rinite. Então, você tem que procurar um tratamento específico para você. E assim, doutora, quais que são os sintomas da sinusite aguda já? Essa é a mais forte? Depende. Ou aguda ela é? Aguda, acho que os sintomas são piores, mas o termo aguda ou crônica não tem nada a ver com o sintoma, tem a ver com o tempo. Então, se ela é bem recente, né? Eu tive um quadro de gripe, tive um quadro de rinite, e a partir do momento que comecei a ter os sintomas, né, que tem uma sinusite aguda, que a principal é a dor na face. Então, você tem muita dor na face. É o que diferencia, por exemplo, de uma crise de rinite. Porque a rinite, você vai ter obstrução nasal, secreção nasal, vai ter aquelas crises bem ruins e depois vai evoluir com uma dor. E foi importante que eu mostrei, né, o local dos seios da face, porque é nessa região que você vai sentir a dor. E é uma dor muito característica, porque não é toda dor de cabeça que é sinusite. Então, é bom esclarecer bem isso. Eu tô com dor de cabeça, tô com sinusite. Muita gente fala isso, né? Minha sinusite atacou. E nem sempre. A dor é muito específica nessa região. E quando você abaixa, faz esse movimento, no consultório a gente faz uma pressão nessa região, ou aqui, nessa região, pros seios frontais, e você percebe essa dor nessas regiões específicas. Tem muita gente que tem o seio maxilar, como a secreção se acumula, ela tem uma ligação muito direta, ela é bem próxima da raiz dos dentes. Então as pessoas sentem dor no dente. Nossa. Sim. E aí você fala, eu tô com dor no dente, tô com secreção nasal. Então muita dor na face, muita secreção, às vezes em grande quantidade, pode ser clara, pode ser amarelada, esverdeada. Aí essa secreção ela pode ir para frente ou ela pode ir para trás. Quando ela vai para trás, ela vai ficar irritando ali a garganta, fazendo um gotejamento que a gente chama. E aí a pessoa pode ter tosse. Aí é uma característica mais da crônica. Da crônica. Vamos contar um pouquinho da crônica também. Quais que são os sintomas dela? Exatamente. A crônica é o tempo, né? Então, é aquela dor, aquela secreção que não para, que ela evolui por meses, né? 3 meses, por exemplo, a pessoa já está com esse quadro, é uma sinusite crônica. As sinusites crônicas, elas dão mais, essa tosse que a pessoa deita à noite, tosse. Quando levanta, melhora, porque quando você deita, drena mais para trás e a pessoa tosse mais, tá? As causas delas, às vezes, são um pouco diferentes da sinusite aguda, que é um quadro infeccioso ou alérgico. Então, pode ser uma obstrução, e aí física, mecânica. É um desvio de septo, é uma concha, daquelas, a gente tem as conchas, na maioria das vezes, normais, mas ela pode ter uma alteração anatômica dela, né? E aí acontece de começar a atrapalhar a drenagem natural da secreção. Doutora, e foi feito o diagnóstico. Como que ocorre ali o tratamento, os cuidados? Tem diferença de uma para outra? Tem, é muita diferença, tá? E assim, por incrível que pareça, vou derrubar um tabu aqui bem grande, a maioria, 80% das sinusites não precisa de antibiótico. Se você lavar corretamente, você, claro, vai dar um sintomático, né? Um analgésico que dói, claro, uma coisa muito ruim a dor, mas a maioria, 80% não precisa de antibiótico, você só precisa dar essa medicação para a pessoa ficar mais aliviada, fazer essa limpeza nasal com soro, hidratar bastante, que ela vai se resolver naturalmente, tá? Quando tem um agravamento dessa dor, quando tem uma piora, quando a pessoa não está melhorando por nada, ou a pessoa começou a ter algumas complicações, edema no olho, começa a ter outras características de piora, aí sim a gente pode entrar com antibiótico. Tá?
tá? E aí, no caso, essa da aguda. Na sinusite crônica, na maioria das vezes, tem a ver com um impedimento mecânico ali, pode ser uma causa de uma necessidade de cirurgia. E assim, doutora, a sinusite, ela pode fazer o nariz sangrar? Acontece algumas vezes também ou não? Pode acontecer, se você tem uma sinusite... Tá mexendo também bastante. Exatamente. Hoje em dia o que você tem que ter muito cuidado, que a gente pede para fazer essa limpeza nasal, e as pessoas exageram com a força, nunca é força, é volume, tem que ter cuidado de fazer a lavagem nasal. Da água. Do soro. Do soro. Se você faz com... só com soro. Se você faz com muita força, se você faz de modo errado, tem um modo correto de ser feita, pode sim provocar o sangramento. E essa inflamação já deixa a mucosa muito inchada. Como ela incha muito, os vasos também ficam mais dilatados, é muito mais fácil você ter sangramento. Doutora, e assim, e tem formas de prevenção, cuidado, ela surge do nada? O cuidado vai ser no que mais causa, né? Então você tem que cuidar. O que é alergia, o que pode te irritar? Exatamente. É o tempo, é uma coberta, onde você vai, esses aí pode provocar. Fora aquelas que você não tem tanto como evitar, que são causadas depois de uma gripe, né? O resfriado, a gripe, que aí tem muito a ver com febre. Você tem um quadro febril, às vezes mais leve um resfriado, às vezes mais forte uma gripe. E aí sim, essas você às vezes acaba, claro, os cuidados de higiene, lavar bem as mãos, não ficar próximo de pessoas que estão com sintoma, já ajuda bastante. Mas no caso de você ter uma rinite, você tem que tratar. Se você não tratar a sua rinite corretamente, tem pessoas que vivem, né, achando que é normal. Eu espirro muito, eu coço muito o nariz, eu tenho bastante secreção. Rosto dolorido. A secreção, na verdade, tem a secreção fisiológica. A gente produz nessa região dos seios da face, do nariz, cerca de 500 a 700 ml por dia de secreção. É normal, ela está ali para umidificar, para ajudar que as impurezas grudem ali e vai embora, né? Você vai eliminando, é normal. Mas quando você começa a ter muita secreção, você tem que procurar um otorrino. Tá vendo, gente? Mas o importante é você se cuidar, né? Você se prevenir, fazer um acompanhamento, viu que alguma coisa está diferente, procure um médico quanto antes. A gente só tem a prevenção aí também, né? Os cuidados aí, porque a gente vê que a temperatura tá mudando muito, é ar-condicionado, um dia chove, outro dia vai ser 50 graus, então tudo isso aí acaba provocando e a gente acaba ficando com a imunidade baixa, consegue pegar a gripe, daí você já viu que vai acontecendo outras coisas. Mas eu quero aproveitar, obrigado, Claudiane, por tirar nossas dúvidas aqui, venham mais vezes, bom